Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente tem hoje aqui na sessão do IGM o prazer de ter como convidada a doutora Eugênia Granado, né? A doutora Eugênia, ela possui graduação em Biomedicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Neuroimunologia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Ciências Biológicas, Biofísica pelo UFRJ. A Eugênia tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunologia celular, atuando principalmente nos temas de desenvolvimento de linfócitos T, migração linfocitária, proteína prion celular e resposta imune adaptativa. Fez doutorado em imunologia na Universidade Complutense de Madrid, trabalhando com precursores medulares de linfócito T. Atualmente, ela estuda leucemias agudas pediátricas, quanto a características imunofenotípicas, correlação fenótipo-genótipo, além de estudar o perfil de resposta imune em doenças hematológicas. A Eugênia faz parte do time do INCA, mas desde 2020 ela atua aqui no IGM, para quem não conhece, conosco. Faz parte do grupo de trabalho do Biobanco, né, do IGM, está liderando esse processo, e atualmente é vinculada ao LET dentro do IGM. Então, Eugênia, passo a palavra, o palco é seu. Estou muito feliz que você esteja concretizando, porque esse convite foi feito lá em 2020, logo que ela chegou, veio pandemia e estamos aí com um atraso de 2 anos e meio, mas muito satisfeitos de recebê-la. Então, o palco é seu. Obrigada, Bruno. Eu também fico muito feliz em estar aqui e poder me apresentar finalmente ao GM e ter essa conversa com vocês. Eu vou fazer uma apresentação que eu vou falar um pouquinho das coisas que eu fiz lá no INCA e das coisas que eu estou pretendendo fazer aqui no IGM. Agradeço a vinda para cá, assim, foi muito bem recebida aqui. Infelizmente, né, não deu para... Demorou um pouco as coisas acontecerem, porque eu cheguei no início da pandemia, realmente. Mas agora as coisas estão indo, estou no Biobanco, estou começando a colaborar com o LET, está sendo muito legal. Deixa eu compartilhar. Bem, vocês estão vendo aí, né? Direitinho. Sim. Então, essa apresentação é uma abordagem integrativa entre a imunofenotipagem, testes moleculares e o estudo do microambiente tumoral nas leucemias agudas, ou seja, um resumão de tudo. Então, como eu vou falar das leucemias agudas, vou falar um pouquinho sobre elas. São neoplasias primárias da medula óssea, onde existe uma expansão clonal de progenitores hematopoéticos, que são os blastos leucêmicos, né? Eu vou falar durante a apresentação de blastos, são as células leucêmicas, onde ocorre um bloqueio de maturação celular, diminuição da apoptose e proliferação descontrolada, né? Ou seja, um câncer que acomete a medula óssea. Aqui a gente tem uma figurinha mostrando uma medula normal, onde tem essa presença majoritária de hemácias, de plaquetas, e glóbulos brancos em menor quantidade, e aqui do lado representando uma leucemia, onde ocorre, então, essa presença exacerbada de precursores leucocitários, e isso acaba prejudicando a diferenciação de outras linhagens, e o que leva aos sinais clínicos da leucemia, né, que são infecções frequentes, hemorragias, quadros hemorrágicos, anemia. Aqui a gente tem uma foto mesmo de uma medula leucêmica, com essa presença leucêmica, com essa presença aumentada dos blastos. Então, o diagnóstico das leucemias agudas, ele precisa ser feito de uma forma integrada, ou seja, são utilizadas diferentes metodologias para que, ao final, se tenha um diagnóstico completo. Então, inicialmente, é feita uma avaliação morfológica, são esfregaços de medula óssea, ou sangue periférico, onde, se é observada a presença de 20% ou mais de blastos nesse material, é dado o diagnóstico de leucemia. Mas também é importante ser feita a avaliação da imunofenotipagem, ou seja, a utilização da citometria para a identificação de diferentes marcadores e a identificação dos blastos leucêmicos nessas amostras, o que leva à confirmação diagnóstica da leucemia, a definição do subtipo leucêmico, que vai ser essencial para o tratamento, que é diferente se for uma leucemia mieloide ou se for uma leucemia linfóide,
Também importante para a definição de marcadores, isso é definido ao diagnóstico, mas depois é utilizado durante o tratamento para a busca e a identificação dos blastos leucêmicos, quando já teve uma diminuição muito grande dos blastos com o tratamento quimioterápico e a chamada avaliação de doença residual mínima. É um parâmetro muito importante que é utilizado durante o tratamento para definir se o paciente vai continuar no alto risco ou não. E a detecção de fenótipos associados a aberrações moleculares. Isso é bastante interessante, essa forma de utilização da citometria também. Então, depois que foi feito esse diagnóstico inicial, que com essas duas ferramentas é rápido, pode ser feito no mesmo dia ou no dia seguinte, é feita, então, a avaliação das alterações moleculares, que são as avaliações de alterações cromossômicas, ou seja, de rearranjos, translocações cromossômicas e rearranjos gênicos. Isso pode ser feito pela citogenética clássica ou pela citogenética molecular, que eu fiz, ou através de RT-PCR, convencional ou quantitativo. E a avaliação de mutações gênicas, que é importante também, pode ser feito por PCR, sequenciamento. Essas últimas avaliações moleculares aqui, elas são feitas, podem ser feitas até 2 semanas após o primeiro diagnóstico. Isso é muito importante, é utilizado durante o tratamento para a definição dos grupos de risco e a definição dos pacientes, se eles vão ser de baixo risco, risco intermediário, risco elevado. E isso, o tratamento desses pacientes vai mudar de acordo com a presença, pode mudar, né, de acordo com a presença dessas alterações. Então, tem algumas classificações diferentes para a leucemia, eu trouxe a da Organização Mundial de Saúde, que, então, as principais categorias de leucemias agudas são a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfoblástica aguda de células B, leucemia linfoblástica aguda de células T e as leucemias agudas de fenótipo misto. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o uso dessas ferramentas todas para a avaliação do diagnóstico, para a definição, e ela estabelece subgrupos dentro desses grupos maiores de leucemia, define esses grupos pelas alterações moleculares. Por que eles fazem isso? Porque essas informações são importantes para os protocolos de tratamento, né, e para o prognóstico dos pacientes. Depois eu vou falar melhor um pouquinho disso. As alterações genéticas mais comuns nas leucemias agudas estão aqui. Então, nas LLAs, nas leucemias linfoblásticas agudas, a gente tem a presença muito preponderante da alta hiperdiploidia, que é quando tem a presença de mais de 50 cromossomos na linhagem leucêmica. E também é muito frequente a alteração, o rearranjo TB6-1, que está com a média em torno de 25%. Isso aqui é uma avaliação para leucemias infantis, tá? Em adultos, essa é um pouco diferente, essa representação aqui. E aí a gente tem essas preponderantes e tem algumas que são frequentes, tem uma frequência um pouco menor, mas que também são importantes porque definem a questão do prognóstico e a utilização de terapias mais específicas, como, por exemplo, os pacientes que têm a presença do rearranjo BCR-BL1, eles podem ser tratados com inibidores de tirosinoquinases, então é bastante eficiente isso. Para as leucemias mieloides, a gente tem as alterações cromossômicas mais frequentes, e aí tem a translocação do 8:21, a 15:17. Então, isso também é importante para o prognóstico. E tem um grupo desses pacientes que não tem nenhuma dessas alterações recorrentes, identificáveis neles, mas eles têm a presença de mutações que também vão ser importantes para essas informações de prognóstico. E tem alguns pacientes que não têm nenhuma alteração identificada, nenhuma dessas alterações recorrentes. Agora, com a utilização do sequenciamento em larga escala, isso tem mudado, assim, é possível identificar as alterações que estão presentes em cada paciente, né? Isso pode ser feito de forma específica por paciente, mas
não é difícil utilizar essas informações, pelo menos até agora, de forma útil para o paciente, para isso ser inserido no protocolo. Então, é uma coisa que está sendo buscada, muito, muito buscada. Então, assim, e qual o impacto dessas alterações no prognóstico, né? Para a leucemia e para as leucemias linfoblásticas, aqui eu trouxe para a LLAB, que é mais bem conhecido, é mais bem estudado. Tem diferença entre adultos e crianças. Então, para crianças, existe uma presença muito maior das alterações que têm um bom prognóstico, né, de menor risco, que são a alta hiperdiploidia e o ETV6-1. As alterações de alto que estão relacionadas a um alto risco, né, do tratamento não funcional, alto risco de recaída, de morte, nas crianças elas estão muito menos representadas. Já em adultos isso muda. As alterações de alto risco estão aqui, quase metade dos pacientes apresentam essas alterações. De risco intermediários também é um pouquinho maior do que em crianças, e as alterações de bom prognóstico estão muito menos representadas. Então, isso também responde o porquê das crianças irem muito melhor nos protocolos terapêuticos do que os adultos, em LLAB. E para a LMA também tem essa questão do risco. A translocação do 821, que é o arranjo RUNX1, ela é uma alteração favorável, com prognóstico favorável, inversão do 16. A translocação 15-17, que envolve o gene PML raro também, porque é uma alteração que pode, se bem tratada, né, se esse paciente for diagnosticado e for tratado da maneira correta, que é diferente dos outros subtipos de leucemia mieloide, ele tem um prognóstico muito bom. Mas se ele não for tratado corretamente, de forma específica para a leucemia promielocítica, que é a característica do PML raro, esse paciente pode falecer em pouquíssimo tempo, assim, em horas até, em poucos dias. Então, é muito importante ter essas informações aqui. E tem as alterações de pior prognóstico, né? Que, por exemplo, a deleção do 7, inversão do 3, e essas todas aqui. Não preciso falar de cada uma. Então, como eu falei, a Organização Mundial de Saúde ela usa essas informações das alterações moleculares para definir os subgrupos, mas também tem aqueles pacientes que não vão ter nenhuma dessas alterações e que são classificados, no caso da leucemia mieloide, por exemplo, de acordo com a característica morfológica, a avaliação da medula óssea e do sangue, vai definir qual o subtipo de LMA presente. Na LLAB, a maioria dos pacientes eles têm alguma alteração molecular. Né? Hoje em dia, com a melhoria desse diagnóstico molecular, menos de 20% dos pacientes não têm a identificação dessas alterações. Em LLAT, é muito difícil, não se conhecem várias alterações moleculares presentes, mas ainda não tem uma definição tão clara do impacto prognóstico das alterações moleculares na LLAT, tampouco da classificação imunofenotípica, que também é feita para as leucemias, eu não trouxe aqui, mas também é feita. Então, o que a OMS fez é definir tem uma entidade provisória, que são as Early T, ou as ETPs, que são um subgrupo com a presença desse subtipo mais precursor. Então, tem a ETP e as outras leucemias T, que a OMS não subclassifica porque não teve impacto prognóstico. Existe também a ocorrência de leucemias de células NK, mas que é muito raro. E as leucemias de fenótipo misto, que frequentemente tem alteração do genes BCR-ABL1, o cromossomo Filadélfia, ou rearranjos no gene KMT2A, que também é chamado de MLL. Mas, em alguns casos, não tem nenhuma dessas alterações, e tem na leucemia de fenótipo misto, são encontrados, num mesmo blasto, existem características de leucemia mieloide e leucemia linfóide, ou de linfóide B e linfóide T, ou tem a presença de mais de uma linhagem no mesmo paciente, né, na mesma amostra. É uma leucemia mais rara, mas também é muito importante
ser identificada, porque o protocolo de tratamento vai ser diferente. E aí, então, assim, para LMA e LLAB, tem as alterações moleculares, são muito importantes. Para LLAT, a citometria ainda é muito importante, porque a identificação das Ehrlich é feita pela citometria, pode ser feita de forma molecular também, mas é extremamente caro e complicado, é muito mais fácil ser feito pela citometria. E a definição das leucemias de fenótipo misto também tem que ser feita por citometria. É todo o conjunto, né? Morfologia, citometria, se possível, se tiver a presença das alterações moleculares, a gente sempre tem. Bem, e então tudo isso é importante, mas eu trago aqui a realidade também. Então, no Brasil, infelizmente, a maioria dos serviços que atendem pelo Sistema Único de Saúde não tem a possibilidade da realização dos testes citogenético-moleculares para os pacientes de leucemias, linfomas e diversas outras neoplasias, né? O SUS, ele atualmente, ele paga pela tabela do SUS os serviços de imunofenotipagem. Então, a maioria dos hospitais tem esses resultados, LLMA, LLAB, T, o que é, tal. A maioria também faz avaliação, o acompanhamento da doença pela DRM, mas o SUS não paga a grande maioria dos testes de biologia molecular. Atualmente, está lá na tabela do SUS, a possibilidade de avaliação do BCR-ABL, tanto por PCR convencional ou por PCR quantitativo. O valor é bem baixo, está longe do que os laboratórios particulares pedem, mas serviços podem se organizar para fazer esse tipo de abordagem. Mas, para a grande maioria das alterações, isso não está disponível e dificulta, então, a adequação aos protocolos terapêuticos, né, que utilizam muito essa informação, principalmente os protocolos infantis, os pediátricos, utilizam muito essas informações das alterações moleculares. Então, assim, uma coisa que é importante, de uma forma geral, mas no Brasil, em países que têm essa menor utilização da biologia molecular, é muito interessante a utilização da imunofenotipagem para a construção de algoritmos de testes que permitam um direcionamento para a realização de testes citogenético-moleculares. O que é isso? É não fazer os testes moleculares em todos os pacientes que chegarem de leucemia, por exemplo. É fazer de forma pensada e organizada. Então, esse paciente aqui, ele é uma LLAB, ok. Então, ele tem alguns marcadores que me direcionam para a presença de algumas alterações, e isso, então, vai ser feito. Deixa eu falar melhor disso aqui. Em LLAB, né, como eu falei, é o que é mais bem estudado, mais conhecido, a presença de rearranjos no KMT2A, por exemplo, está relacionada à presença da molécula MG2 e da expressão negativa do CD10. Esses rearranjos, eles acometem principalmente bebês, até 1 ano de idade, mas não só, também acometem adultos, crianças mais velhas, de forma mais rara, mas também acontece. Então, se no painel de classificação da LLAB tiver a presença do NG2, por exemplo, isso pode ser detectado, e esse paciente ele pode ser direcionado para avaliação dos rearranjos no KMT2A, e ele vai ser incluído no protocolo de alto risco, porque ele tem uma chance muito grande de recair, ele tem uma chance grande de não ir bem no tratamento. Então, ele vai para esse protocolo de maior risco. Já os pacientes CTV611, eles são pacientes de bom prognóstico. Então, a identificação dessa alteração, ela também direciona para os protocolos menos agressivos. Ela está correlacionado com a menor expressão do CD9, do CD negativo, do CD44. Então, assim, algumas alterações estão relacionadas com alguns fenótipos de forma mais clara, como, por exemplo, o rearranjo do KMT2A, e outras isso é menos frequente, mas tem uma correlação positiva. A alteração, o grupo BCR-ABL1-like, por que ele é like? Né? Porque ele tem a expressão gênica muito parecida com os pacientes que têm a presença da translocação BCR-ABL1, mas eles não têm essa translocação. Então, eles têm muitos genes em comum sendo ali expressos. Por quê? Porque esses pacientes aqui, eles têm
alterações frequentes em genes relacionados a citocinas, receptores de citocinas, ou moléculas da via de sinalização de citocinas, e fatores de crescimento e tal. E aí, esse subgrupo ele tem um prognóstico ruim também, mas ele tem uma coisa interessante, que a metade desses pacientes tem uma alta expressão da molécula CRLF2, e isso pode ser identificado por citometria. Para LMA, a gente também tem alguns fenótipos que são parecidos, que podem ser correlacionados com as alterações moleculares. Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não ter tanto tempo, mas isso é possível de identificar. Um exemplo disso é aqui a LMA com a translocação 821, que é a translocação RUNX1-T1. Aqui é feito o diagnóstico, os blastos são esses aqui em azul, claro. O CD19, ele normalmente não é expresso numa LMA, porque ele é um marcador de linhagem B, ele é expresso nas linhagens B, mas ele pode ser expresso de forma anômala, ou seja, é uma célula doente, não é uma célula normal, e ela está expressando de forma anômala o CD19. E se isso for detectado, por exemplo, pela citometria, no laudo, vai ser dito que tem a presença do CD19 e ser sugerida a avaliação dessa alteração molecular. Existem muitas lacunas a serem preenchidas nas informações sobre as leucemias agudas. O que se sabe é que os pacientes eles respondem de forma muito diferente em relação à idade. Então, quanto mais jovem, em geral, é melhor a resposta terapêutica, a não ser os bebês, né, de até 1 ano de idade, o prognóstico é ruim, mas a partir entre 2 anos e 10 anos, o prognóstico é bom para as LLAs. Então, a gente vê aqui em adultos, né, a partir de entre 17 e 29 anos, por exemplo, em 5 anos, a gente tem 80% de sobrevida global. No entanto, os pacientes mais velhos têm uma sobrevida muito, muito pior. Assim, aqui com 70 anos, 70 anos ou mais, perto de 10% de sobrevida, acima de 60%, 30% de sobrevida. Então, é muito importante ainda melhorar o tratamento e também a classificação desses pacientes. Para LMA, isso não é diferente. As crianças não vão melhor do que os adultos também, mas não é tão bem quanto na LLA. Né? Na LMA, as crianças têm uma taxa de remissão em torno de 70%. Em LLA, isso chega a 95%. Bem, e o que acontece ainda? A gente tem tratamentos muito agressivos, sequelas importantes a longo prazo, e em muitos casos, só o transplante de células tronco hematopoéticas é a opção de tratamento, o que já é um tratamento extremamente agressivo e tem um risco grande de um desfecho ruim para o paciente, mas ainda assim, às vezes, é a única opção. E mesmo assim, muitos pacientes não podem ser submetidos ao transplante de células tronco, nem mesmo às quimioterapia padrão pela idade ou por características clínicas gerais. Então, ainda é importante a identificação de biomarcadores para melhor definição do risco prognóstico. Ainda existem pacientes que seriam classificados teriam um bom prognóstico com as informações atuais disponíveis, mas que ainda assim vão mal. Então, ainda faltam algumas peças no quebra-cabeça. E também o que falta ainda se entender, se chegar melhor, é a identificação de novas estratégias terapêuticas que está sendo identificado, mas que ainda precisa melhorar. Então, aqui a citometria ela pode ser utilizada, por exemplo, não só os marcadores isoladamente, mas fenótipos integrados de mais de um marcador. Então, esse artigo traz um bom exemplo disso, pacientes identificados por esse perfil imunofenotípico com alta expressão de CD56, expressão baixa do 38 e 45 negativa para o HLA-DR, eles têm um pior prognóstico frente a pacientes que não têm esse perfil. Mesmo pacientes que só expressam o CD56 isoladamente, mas não tem esse outro perfil aqui, eles podem, com o CD56 sem essa outra expressão, eles vão melhor do que os pacientes com esse perfil isoladamente. Então, é importante encontrar esses fenótipos, esses perfis, e trazer isso para ser testado nos protocolos de tratamento, para ser testado em grandes coortes e poder ser aplicado, porque é uma ferramenta que é mais fácil de ser utilizada em grande escala.
E existem novos marcadores sendo descobertos, isso o tempo todo. Aqui, essa revisão eu gosto bastante, é uma revisão sistemática do grupo da doutora Dulce, aqui da Universidade Federal de Sergipe, onde são mostrados alguns novos marcadores, ou seja, marcadores que não são utilizados nos painéis de diagnóstico muito frequentemente, pelo menos os mais utilizados, mas que têm uma importância para, por exemplo, estão relacionados à resposta terapêutica. Aqui me chamou a atenção, principalmente, os marcadores relacionados à resposta imunológica, então uma grande parte deles está relacionada, como, por exemplo, o próprio FLT3, que é o CD135, o CXR4, que é o receptor, né, de uma quimiosina importante, que é o CXL12, também os receptores TREO2, TREO3 e outros marcadores aqui relacionados à resposta imune. Então, novas abordagens terapêuticas, elas vão trazer ganhos para o tratamento do câncer, de uma forma geral, e da leucemia. Isso está melhor definido nos tumores sólidos, a utilização de informações do microambiente. Então, assim, é uma coisa mais recente. Há alguns anos atrás, se estudava muito a célula tumoral, qual alteração molecular estava presente, o que isso acometia, tal. Hoje em dia se estuda também o microambiente, né? Então, se sabe, por exemplo, nos tumores sólidos, a importância de fibroblastos associados a esse tumor, a importância da presença de macrófagos do tipo 1, do tipo 2, o perfil de citocinas, moléculas solúveis ali presentes. Isso vai fazer muita diferença para a resposta e para o perfil desse paciente. E para o desenvolvimento do câncer também. E nesse contexto, assim, durante o desenvolvimento do câncer, não é diferente para a leucemia, ocorrem os mecanismos de escape da resposta imunológica, que são induzidos pelas próprias células tumorais, né? Aqui um ambiente um ambiente supressivo induzido pelas próprias células tumorais, com um aumento de moléculas supressivas, como o próprio PDL1, citocinas relacionadas a esse controle negativo da resposta imunológica, a presença de células que são reguladoras negativas da resposta imunológica, como as células Treg, células de origem mesenquimal, macrófagos do tipo 2. E esse microambiente, ele leva a um perfil de exaustão dos linfócitos T. Então, além disso tudo, né, das outras populações que estão ali regulando, os linfócitos T específicos, eles também acabam adquirindo um perfil de exaustão com redução da produção de citocinas, redução de proliferação e a função efetora dessas células. Aqui alguns exemplos das terapias que podem ser utilizadas baseada nessa informação de escape da resposta imunológica, como vacinas anticâncer, drogas que vão atuar nos mecanismos epigenéticos, anticorpos direcionados a uma gama de moléculas, não só anticorpos que se ligam às células tumorais, mas também que vão se ligar a moléculas solúveis presentes nesse microambiente, moléculas expressas em células do microambiente tumoral também. E moléculas inibitórias de enzimas que estão ali presentes, ou das próprias células tumorais, como, por exemplo, os inibidores de tirosinoquinase. Em LLA, isso já é bastante utilizado, já está fazendo diferença para o tratamento de pacientes. Para LLA-B, isso está funcionando melhor, mas para as outras leucemias, isso também, essas terapias, essas imunoterapias também vêm sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas. Então, as células CAR-T, né, são muito badaladas e são, de fato, trouxeram uma possibilidade de tratamento para os pacientes, principalmente para os pacientes que não respondem ou aqueles pacientes que já tiveram várias recaídas. Então, esses novos tratamentos são especialmente importantes para esses pacientes. Essas células, elas vão ser direcionadas para identificar antígenos específicos presentes na célula tumoral ou presentes nessa linhagem, como, por exemplo, o CD19, né, tem células CAR-T já sendo utilizadas
para a identificação do CD19, novas células estão sendo... Novas terapias, né, estão sendo desenvolvidas para identificar outros marcadores. A gente tem o blinatumomab, que é um anticorpo bispecífico que reconhece tanto uma molécula expressa na célula tumoral, que é o CD19, aqui no caso do blina, e uma molécula expressa nos linfócitos T. Então, o blinatumomab reconhece CD3 de um lado e o CD19. E ele diretamente ativa a célula T, e essa célula ela consegue, então, agir de forma específica para eliminar a célula tumoral. É um tratamento que que tem tido um sucesso. Tem outros anticorpos também, como o rituximab, que reconhece o CD20, outros sendo desenvolvidos, CD38, que também é utilizado para leucemia mieloide, para LLAT, né? Existem diversas imunoterapias que já são aplicadas. Eu vou discutir um pouquinho com vocês alguns dados do grupo que eu participo no INCA e novas que estão envolvendo, então, a utilização da imunofenotipagem para a construção desses algoritmos de testes, a identificação de novos de biomarcadores para a definição de prognóstico e novas terapias estratégicas para a leucemia, nesse caso. Então, a gente me envolvi em alguns trabalhos nesse período, buscando biomarcadores. Então, um desses trabalhos envolveu a avaliação da molécula CD9, que é uma molécula importante também para os mecanismos de migração celular. A expressão baixa dessa molécula está relacionada ao subtipo que tem o rearranjo ETB611. Então, a gente fez um trabalho onde isso foi possível ser identificado, foi feita a correlação com os outros subtipos moleculares. Então, aquele subtipo com o ETB611 tem uma expressão mais baixa do CD9, tanto por percentual de células marcadas, quanto por intensidade de fluorescência, e os subtipos que não apresentam ETB6, ou que têm nenhuma alteração molecular, eles têm essa expressão mais alta. O CD9 normalmente expresso de forma mais contundente nas LLAs. Tem um trabalho mais recente que saiu agora, estudando a presença aumentada do CRLF2. Então, como eu falei lá no início, o CRLF2, alterações no gene CRLF2 estão relacionados ao grupo Philadelphia-like, ou BCR-Rebellion-like, que é um grupo de pior prognóstico. Essas alterações, elas são decorrentes de fusões gênicas ou translocações envolvendo o gene CRLF2, isso leva a um aumento da expressão gênica e ao aumento da proteína, então isso pode ser identificado por citometria de fluxo. Nesse trabalho, a gente conseguiu identificar isso, fazer uma correlação da citometria com as alterações moleculares, que para o CRLF2 é o que é mais utilizado, né? A citometria é uma coisa que está começando a ser utilizada para identificar o CRLF2, e a gente mostrou isso, e a gente também conseguiu identificar subclones expressão dessa molécula. E o mais interessante desse trabalho, na verdade, é a realização desse... Aqui é uma sugestão de um algoritmo de teste, onde essas amostras são identificadas inicialmente por citometria, é utilizado um painel para LLAB, e nesse painel complementar de LLAB é adicionado a avaliação do CRLF2. Então, esses pacientes que têm uma expressão aumentada do CRLF2, eles são diretamente avaliados para as alterações moleculares no CRLF2. Então, só a citometria ela não é suficiente para definir um protocolo de tratamento, por exemplo. É importante ter a confirmação pela alteração molecular, pelo teste molecular. E isso pode ser feito pelo FISH ou por RT-PCR quantitativo. E a gente também correlacionou essa autoexpressão do CRLF2 com mutações no gene JAK2. Então, isso é feito aqui. Mas os pacientes que não têm essa autoexpressão do CRLF2, eles vão ser avaliados para os outros genes, que isso é o mandatório de se fazer, né? Avaliar as principais alterações recorrentes, que são essas aqui. Se ele for negativo para essas alterações recorrentes,
o que vai representar em torno de metade desses pacientes, 55% desses pacientes, aí não precisa fazer o teste do CRLF2, não precisa fazer para todo mundo. E aí eles vão, porque se eles tiverem uma dessas alterações, isso são alterações excludentes. Então, não precisa fazer essa avaliação. Se ele tiver a presença da autoperdiploidia, aí a gente viu que tem essa correlação com a expressão do CRLF2, então tem que fazer o teste molecular para ver se tem ou não a expressão do CRLF2. E uma coisa que eu não mencionei ainda, mas esse grupo, BCR-ABL1-like, ele pode ser tratado com inibidores de tirosinoquinases, como os pacientes que têm a translocação BCR-ABL1. Então, é importante identificar que o paciente faz parte desse grupo, identificar quais as alterações presentes. Então, paciente com alteração no gene JAK2, por exemplo, ele pode ser tratado com inibidores de JAK2, né? Ou com inibidores de outras tirosinoquinases. Então, isso é importante também para a terapia-alvo. A gente fez alguns trabalhos em LLAT, que, como eu falei, é uma leucemia muito menos estudada, e que se sabe a presença, se conhece as alterações mais frequentes, mas o impacto disso no prognóstico ainda não é bem conhecido. Então, esse primeiro trabalho, a gente identificou que pacientes que têm a ausência de mutações no gene NOT e no FBXW7, eles têm uma pior sobrevida. Eles vão pior, né? Já os pacientes que têm a presença, na nossa corte, a presença da fusão stiltal, aí sim, eles têm uma pior sobrevida, né? Os que têm a presença. Aqui é o contrário, os pacientes sem o NOT1 é que vão pior. E também observamos que a ausência de infiltrações nos linfonodos, elas também são um fator de prognóstico, de risco. Então, os pacientes que têm a presença da infiltração, eles vão melhor, eles têm uma maior sobrevida, frente aos pacientes sem essa presença de linfonodo aumentado. A gente não sabe explicar muito bem por quê, mas é um fato biológico ali. Nós estudamos também que é um subtipo mais difícil de ser identificado, a ZERLT, que eu falei no início, que já é uma entidade provisória da OMS, que precisa ser identificada por citometria, mas existe muita confusão entre o diagnóstico da ZERLT e as leucemias de fenótipo misto. Então, é importante que os grupos se especializem nisso e tenham essa expertise dessa diferença entre as leucemias. E a gente identificou que as mutações em NOT1 também são um fator de prognóstico para esse grupo, para a ZERLT. Aqui também essa diferença no prognóstico. É isso. E, finalmente, vou falar um pouquinho da avaliação de componentes do microambiente tumoral. Então, o que está sendo feito, o que foi feito inicialmente, foi a avaliação de linfócitos T, em LLAB. Então, aqui, só para dar uma pincelada, existem diferentes protocolos de tratamento. Aqui são protocolos de tratamento para leucemias infantis. Existe o grupo alemão, que preconiza um protocolo de tratamento. Tem o grupo brasileiro também, que é um pouco parecido, mas que é outro protocolo. E esse paciente precisa ser, existe uma estratificação de risco aí com as características biológicas e também utilizando características, a presença das alterações moleculares. A gente pode estratificar esses pacientes de acordo com o risco NCI, em risco padrão e alto risco. Então, aqueles pacientes com idade entre 1 e 9 anos e leucometria abaixo de 50.000, eles pertencem a um risco padrão, e aqueles com idade menor de 1 ano ou acima de 10 e maior, uma leucometria acima de 50.000, têm um maior risco de recaída ou de morte. E também é importante a avaliação da doença residual. Então, doença residual mínima. Essa avaliação ela é feita durante esse primeiro bloco de tratamento, que é chamado de indução. Ela pode ser feita no final da indução também, e aqui no início do bloco da consolidação. Então, a gente fez a avaliação do perfil de ativação de linfócitos T nesses pacientes leucêmicos. A gente buscou o perfil de ativação dos linfócitos T utilizando a expressão de CD45RA
e CD28, então identificando células naive, células, aqui a gente chama de early memory, ou seja, que são mais recentemente ativadas, as células late memory, e as células TEMRA, que são as mais diferencialmente ativadas e que estão mais próximas de entrar em exaustão. Que estão no D78 do tratamento, ou seja, já durante a avaliação de DRM. Eugênia, perdemos seu áudio, viu? Acho que estamos com um probleminha com o seu microfone. Bruno, tá me ouvindo? Agora voltou. Tá perfeito. Eu tirei o microfone aqui, tá no computador. Você me ouviu até onde? Quando você começou a falar sobre o gráfico do CD4. Então, a gente tem essa menor presença de CD4 aqui no D78 e um aumento de CD8 nos pacientes que estão no D78 do tratamento. Então, depois a gente avalia a presença das diferentes populações de células T em relação à ativação. A gente observou nas células CD4 que tem uma menor presença de células naive no D78 e um aumento das early memory, isso em CD4, e em CD8 a gente observou um pequeno aumento aqui nessas células naive e não observou diferença nas outras células. Em relação à expressão de PD1, a gente observou, aqui eu estou mostrando um histograma da expressão de PD1, né, aqui no controle negativo, então a partir mais ou menos daqui a gente tem a expressão do PD1, isso fica mais fácil de observar aqui nos dot plots, então aqui, acho que é CD4, tem a expressão intermediária e a expressão alta. A expressão intermediária do PD1 ela está relacionada ainda às células ativadas e ao início do processo de exaustão, mas a expressão alta do PD1 está relacionada já a esse perfil de exaustão. É claro que não é o único marcador que define a exaustão, a gente precisa utilizar outros marcadores, mas é um dos marcadores mais utilizados para isso. Mas para definir, de fato, a exaustão, a gente precisaria utilizar outras coisas. E para CD8 também a gente consegue identificar essa expressão. E aí o que a gente observou aqui, nos pacientes leucêmicos, a gente tem essa expressão aumentada de PD1, tanto o PD1 intermediário, no diagnóstico do D78, quanto o PD1 alto, que já são essas células em exaustão. E para CD8 também, a gente observa também esse aumento do PD1. Quando a gente separa os pacientes em risco padrão, que são aqueles pacientes com menos chance de ir mal no tratamento, e risco elevado, a gente observa que em CD4 a gente não vê diferença, mas para CD8 a gente vê uma diminuição do PD1 intermediário nesses pacientes com maior risco e um aumento do PD1 alto na célula CD8. A gente também observou em relação à presença de DRM positiva ou negativa. Então, aqueles pacientes que têm a presença de DRM, eles, em CD4, a gente observou que tem um aumento do PD1 intermediário, tanto para CD4 quanto para CD8. Né? Assim, seriam aquelas células que estão já no processo mais avançado de ativação. Bem, isso aqui é o que eu fiz nesse período de INCA e que os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, outros trabalhos nessa linha de resposta imunológica estão sendo desenvolvidos também, mas isso está muito no começo. E a gente está desenvolvendo aqui uma colaboração com o Hospital Aristides Maltês, com o setor de histometria de lá, com o Geraldo Pedral, e meu aluno de graduação, que é o Chagian, está desenvolvendo a análise da expressão
do CD55, que é endoglina, na curva maturativa de precursores linfóides normais e blastos neoplásicos de LLAB. E também aqui no programa de pós-graduação em pesquisa clínica e translacional, a gente está, eu estou com 2 alunas, a Ana Maria Marinho e a Mariana Batista, que estão avaliando a importância de fatores prognósticos. A Ana Maria está trabalhando com a LLAT pediátrica e a Mariana está avaliando leucemia mieloide aguda em adultos. Lá, a Mariana está trabalhando no Hospital Universitário da UFBA e a Ana Maria está avaliando vários hospitais de referência aqui de Salvador. Daqui a uns, agora, no final, início de ano, vocês vão ver as defesas delas de mestrado. Então, eu agradeço ao grupo do INCA, né, do qual eu ainda faço parte, que é o grupo da doutora Maria do Socorro, em especial a doutora Elda Noronha, que participou muito ativamente desses trabalhos, a Clara Andrade, que foi minha aluna de iniciação científica, e esse trabalho, principalmente o trabalho com o TD1, ele foi feito em colaboração com o grupo da Fiocruz do Rio, com a Daniela Areias, com o Vinícius Cota de Almeida e com o Thiago Moreno. E agradeço muito ao grupo, aqui ao Instituto Gonçalo Muniz, pelo acolhimento, a doutora Marilda, por ter me recebido, ao grupo de trabalho do Biobanco, do BioGM, que a gente está organizando, e daqui a pouco isso vai estar de pé e funcionando, especialmente a Adriana Lanfred, que tem uma experiência grande no estudo desses biobancos, e é uma peça-chave no desenvolvimento disso. Também é o Ricardo Rício, que está apoiando evidentemente, é o todo o grupo de trabalho do IGM, e também agradecer ao LET por estar me recebendo para fazer os trabalhos de pesquisa dentro da Fiocruz, em especial Daniel Bezerra, que me abriu as portas, e a doutora Milena. Agradecer ao programa de pós-graduação em pesquisa clínica, a doutora Conceição, a Geixa, a Clara também, que é da secretaria, que são maravilhosas, a doutora Clarissa, que foi quem me deu a mão e a gente entrou nesse programa, as minhas alunas, Ana Maria e Mariana, e ao grupo do Hospital Aristides Maltês, que é o Chajlan, e o Geraldo Pedral. Obrigada, pessoal. É isso. Obrigado, Eugênia. Foi excelente, muito bom, muito legal conhecer o seu trabalho e acho que vai ser um reforço muito bom, né, para a pesquisa com câncer na nossa instituição, a sua atuação aqui dentro. Então, a gente já tem algumas perguntas aqui, temos elogios aqui, dando parabéns, e eu vou começar pelas perguntas do chat, vocês podem continuar mandando as perguntas, pessoal. Eu vou sair daqui da apresentação, Bruno. Tá, pode sair. A gente tem a pergunta de Clarissa. Eugênia, você acredita que a definição das variantes estruturais no câncer, trazidas pelo projeto Whole Genome, poderá mudar a classificação de risco dos pacientes com LMA? Acredito que sim, Clarissa, porque LMA tem um grande número de pacientes que ainda não tem essa classificação molecular, como eu mostrei lá, e assim, mesmo aqueles que têm, não tem só aquelas alterações cromossômicas que são mais frequentemente encontradas, né? Tem outras alterações ali subjacentes, principalmente em adultos, que a gente sabe que em adultos existe uma acumulação maior de alterações moleculares com a idade. Então, isso sim já faz diferença para o prognóstico, a presença junto de mutações ou de alterações gênicas. Eu acho que vai ser um grande passo assim, para a leucemia mieloide e para as outras também. Eu acho que também para a LLAP eu tenho grande esperança que a gente melhore também o entendimento da leucemia. Eugênia, eu vi que você mostrou alguns dados mais relacionados à questão de microambiente, que você faz um follow-up mais longo dos pacientes e reavalia, né? Mas em relação aos próprios marcadores tumorais das células, você consegue detectar também mudanças à medida que esse paciente responde, recidiva? Você olha para isso também nos seus projetos? Como é que está? Então, isso eu estou começando a olhar. Nesse projeto, a gente não tinha as amostras de recaída, porque lá no INCA a gente recebe as amostras
mas vem de muito longe, né? Porque a gente é um centro de referência lá e recebe essas... Então, a chegada das amostras de acompanhamento ou de recaída é um pouco mais difícil, mas estando aqui em Salvador, isso está muito, assim, muito mais fácil, né? Porque com a colaboração dos hospitais, do Alexandre Maltês, do Martagão de Esteira, a gente vai conseguir acompanhar esses pacientes mais de perto. E eu já estou com uma colaboração também muito importante com a Universidade de Sergipe. A gente está começando a avaliar pacientes de LLAB lá, e né, tá, a doutora Cristiane Bani, minha colaboradora lá, e tem um aluno de doutorado, e a gente vai fazer exatamente isso, olhar durante diferentes momentos da doença residual e na recaída. E não olhar só PD1, assim, PD1 é importante, mas tem outros marcadores que são também essenciais e que a gente está começando a buscar, e novos biomarcadores, isso, mas está no começo ainda. Que ótimo. Bom, tem uma pergunta do Marcelo Oliveira, professora. Quais marcadores moleculares para identificação de blastos no sangue periférico podem ser utilizados para confirmação que há presença de blastos na amostra? Então, a presença de blastos no sangue periférico já definiu. Então, assim, para definir o diagnóstico, a gente, para a morfologia, tem aquele número mágico de 20% de blastos. Pela citometria de fluxo, isso pode ser um pouco mais... Ele perguntou de marcadores moleculares, agora ele perguntou de marcadores moleculares, né? Sim. Você tem algum marcador molecular para confirmar? Não, tem. Então, se a gente encontra os marcadores moleculares, já é a definição de... Já se pode fazer esse diagnóstico. Então, não necessariamente tem que ter essa presença de 20%, 10%, porque são marcadores muito claros, assim, só vão estar presentes quando tem desenvolvimento dessas doenças. Então, às vezes, a amostra está menos representada, por exemplo, no sangue periférico, nem sempre tem a presença de blasto circulante. Ele está lá na medula, mas ele pode estar circulando muito menos no sangue. Então, se você já encontra no sangue alteração molecular, já é o diagnóstico. Perfeito. Um comentário do Ricardo Rício. Excelente apresentação. Obrigado por comentar, por compartilhar esses dados. Você sabe dizer como está a Bahia em termos de centro diagnóstico e imunofenotipagem das leucemias no SUS? Sim, olha, a Bahia, a gente tem alguns centros muito bons de imunofenotipagem, isso eu posso dizer assim, com tranquilidade, porque eu acompanho alguns desses trabalhos, assim, o doutor Geraldo já tem, desde o INCA a gente já conhece, também o trabalho desenvolvido na UFBA pelo Ebert também é muito bom. São 2 centros também no GAC, tem um grupo que também tem uma qualidade muito boa das avaliações de imunofenotipagem. Então, assim, a gente está bem aqui em Salvador. Pelo menos esses 3 grupos, e provavelmente tem outros grupos, mas esses eu conheço mais de perto. Bom, Teolisa aqui aproveitando para elogiar essa excelente palestra e lembrando a todos que a Eugênia é uma das palestrantes do nosso curso Tumor Immunobiology, promovido pelo PGPCT e que está com as inscrições abertas até 28 de outubro. Tá? Vamos lá, Recado gente, importante aí. Vamos discutir as imunoterapias, aí a gente vai discutir mais a fundo, né? Que aqui foi uma pincelada. Eugênia, eu queria que você comentasse também em relação ao custo, não só de fazer o diagnóstico de ponta atualmente, mas a implicação que isso tem para a terapia e a distância que a gente está de atingir uma medicina mais personalizada na prática hoje, principalmente no âmbito do SUS. Então, isso está, acho que no SUS a gente ainda tem uma distância, um caminho longo aí a percorrer, infelizmente. Como eu mostrei, assim, a tabela do SUS, ela não paga, é só o BCR-BL, e ainda assim é muito baixo o valor, é 144 e 168 para um PCR quantitativo. Não sei quem consegue fazer isso. Eu acho que só no âmbito de pesquisa, com outros financiamentos junto, é que isso seria possível. Só que, assim, é uma distância muito grande, porque nos centros de tratamento particular, né, de outros tipos de pacientes que que têm uma renda maior, já está sendo utilizado, por exemplo, o NGS, para avaliação de doença residual mínima,
para um diagnóstico muito rápido desse paciente. Então, se identificam as alterações que estão ali presentes e aquelas alterações que podem, que vão levar a um tratamento alvo específico, com o uso das tirosinoquinases ou com o uso de anticorpos imunodirigidos também. Então, assim, a gente já tem possibilidades muito avançadas de tratamento, só que para a gente chegar no SUS está muito distante. A gente não tem possibilidade atualmente, a meu ver. Acho que se alguém tiver boas notícias, que nos dê, por favor. Porque à medida que você vai até afunilando na questão do diagnóstico, oferecendo mais, você também abre perspectiva de outros tratamentos que também não estão disponíveis, né? Então, são as duas coisas, né? O acesso ao diagnóstico, mas também depois a tratamentos que cada vez estão mais caros. Então, assim, não adianta fazer o diagnóstico e não oferecer o tratamento também, né? Mas pelo SUS, alguns tratamentos já estão chegando, né? Por exemplo, o uso dos inibidores de tirosinoquinase, eles isso já está definido, isso já está liberado para utilização, que é utilizado na leucemia mieloide crônica, nas leucemias de célula B também, rituximab já é utilizado. Então, assim, aos poucos a gente vai avançando. Isso já está disponível para o SUS, mas demora, né, para ser liberado, porque é um custo bastante elevado também. Temos uma pergunta de Vânia. Muito obrigada, doutora, pela apresentação. Vocês observaram diferenças de gênero e raciais na expressão dos marcadores do prognóstico para as leucemias? Tá. Dos marcadores, especificamente, a gente não avaliou, a gente não identificou alterações nesses marcadores que eu estou avaliando. Mas o que a gente identifica é que em meninos a gente tem uma frequência maior de leucemias agudas, principalmente de LLAT, a gente tem essa maior frequência. Isso está relacionado com algumas alterações, pode estar relacionado a algumas alterações moleculares, tem alterações tem alguns marcadores que estão relacionados a isso. Em relação a racial, não, assim, a gente não identificou, não sei se tem de outros marcadores, mas que a gente tem estudado também. É um ponto importante. Doutor Mitter Maia está com a mão levantada, eu queria abrir para... Quer falar, Mitter? Abrir a câmera, falar? Deixa eu ver o Mitter conhecer virtualmente. Mitter? Agora vai funcionar. Pronto. Olha, parabéns pela apresentação. Eu tinha até colocado um comentário aí, né, rapidamente. É triste a gente constatar que não necessariamente os avanços científicos chegam para todos, né? E por isso eu acho que a responsabilidade nossa de fazer pesquisas como essas dentro das instituições públicas, né? Eu acho que outro dia eu estava chefiando até pouco o ano passado, fevereiro, não, deste ano, estava chefiando o serviço de patologia lá do Hospital das Clínicas e eu estava forçando a patologia a voltar a fazer imunistoquímica, a gente avançar, né? Principalmente para atender nessa área de câncer, né? Porque eu acho que a gente tem que, todos nós, né, não podemos perder a esperança, estimular a pesquisa, como você está fazendo, como foi apresentada, para que a gente possa ofertar para as pessoas esses avanços que a medicina tem profissional. A minha preocupação é que, do jeito que a coisa está andando, que a gente esteja criando mais ainda um fosso, né? Aumentando mais a iniquidade, onde os avanços só estão indo para uma classe, né? Para os indivíduos que primeiro podem pagar ou aqueles que têm um grande plano de saúde, que até mesmo plano de saúde, alguns não cobrem. A verdade é essa. Então, aí a nossa responsabilidade de fazer isso, a responsabilidade de instituição como a Fiocruz, das universidades, da gente ofertar dentro dos hospitais universitários, né? E buscar parcerias, estimular a produção de reagentes, de insumos no nosso país, né? Por exemplo, instituições como o Biomanguinhos e Parmanguinhos não só ficar produzindo agora vacina, mas também partir para a produção desses insumos
que possa garantir, né, a possibilidade das pessoas terem um diagnóstico mais preciso, ter um monitoramento mais preciso, né, nos casos de câncer. Sem sombra de dúvida, eu tenho chamado a atenção que câncer está virando a doença mais negligenciada, porque ela para populações negligenciadas, né? Então, você vê que o câncer, quem tem condições vai para o São Paulo, vai para o Sírio, vai para o, sei lá, o Einstein, né? Mas isso não é o que acontece com a maioria de nós. Não, infelizmente, às vezes, você tem visto, inclusive, em alguns hospitais de câncer, o paciente chega com uma complicação, com uma trombose, você não tem como fazer uma trombólise, né? Você imagina. E aí a gente está falando agora de fazer diagnóstico. Então, outra coisa importante, viu, Bruno, que eu falava para meus colegas lá atrás, o nosso centro tinha quando nós, há muito tempo atrás, era só patologia, depois nós avançamos muito na área de imunologia. Então, essa é a grande oportunidade, vocês que são mais jovens, que estão aí. Nós temos competência na área de imunologia para fazer toda a imunofenotipagem, né? E a gente tem que trabalhar principalmente nessas neoplasias que têm a ver com as células, né? Leucemias, linfomas. Eu acho que a gente pode dar uma grande contribuição. Parabéns. E a gente tem que estimular atividades como essa para que a gente possa reduzir a iniquidade. Obrigado. Muito obrigada, Miter. Muito bom, excelente. Eu concordo assim, plenamente com o que você falou. A universidade, aqui a UFBA, faz um trabalho na parte hematológica, tem o grupo do Dr. Roberto Maia, faz vários, avalia, a imunofenotipagem lá, como eu falei, é muito bem feita, mas a parte molecular, aqui em Salvador, no Nordeste, de uma forma geral, assim, é bem complicado, porque os hospitais que são filantrópicos, eles conseguem pagar uma parte desses testes, mas não conseguem pagar para todos os pacientes, né? Eles estão ligados ao SUS, mas tem a questão da filantropia também. Eles pagam uma parte, mas não dá para pagar tudo. Então, é muito importante assim, uma política de Estado que abranja tanto o diagnóstico específico, mas que vá mais além, que vá na outra ponta com as drogas também, que vão ser utilizadas para aquele paciente que tem uma alteração específica. Então, a gente tem que juntar, é questão de política de Estado mesmo. E o que você falou da produção, biomanguinhos, farmanguinhos, as soluções que a gente tem qualidade, a gente tem possibilidades muito boas, assim. E aqui em Salvador, a gente, né, é preciso fazer essas avaliações moleculares mais a fundo. Em Salvador não só, mas a gente está aqui, né? A gente pode... né? Eu acho que o seu apelo, eu acho que já que o Roberto está fazendo imunofenotipagem, eu acho que a Fiocruz poderia, né, concentrar um pouco na parte molecular. E a gente dá esse suporte também, né? Mas não é só assumir a responsabilidade. A coisa mais importante é como a gente fez um exemplo lá atrás em hepatite C. Você monta a estrutura e depois você transfere isso para o setor público, né? Você capacita os hospitais, né? Transformar todos os hospitais com condições, o HGE, o Roberto Santos, o Ananera, enfim, transformar esses hospitais em hospitais que tenham condições de fazer imunofenotipagem, de utilizar técnicas moleculares. Eu acho que temos condições de fazer isso, sim. Temos. É questão de política de Estado. Mas a questão de investimento, de recursos. Né? Porque se o SUS não paga, isso não se mantém. A gente consegue fazer com verba de pesquisa. O que é feito no INCA, receber a amostra de diversos estados, o trabalho que a doutora Maria do Socorro faz e fez no INCA é muito importante, porque dava o direcionamento para muitos Mas, Eugênia, o que eu já falei no Ministério... Isso não é verba de Viu, Eugênia? O que eu já falei no Ministério é que a gente precisaria estar fazendo INCAs em tudo que é lugar. A gente tem que entender, eu sinto, já critiquei isso, a própria Fiocruz tem um defeito. Todos os institutos, Instituto de Infectologia no Rio, Instituto de Câncer no Rio, a traumatologia. Eu disse, gente, esse é um país continental. Não dá conta. Esse é um país continental, nós precisamos descentralizar isso, nós precisamos criar os institutos, não necessariamente tem que ser do mesmo tamanho, né? Tem que criar os institutos de forma tal que ele dê conta, né, para uma área regional. A gente pega a Bahia, nós temos 15 milhões de habitantes, são 3 uruguais dentro.
Então, não é possível que a gente não tenha recursos, é só questão de decisão política. E aí nós precisamos convencer a todos os indivíduos, aos nossos representantes, olha, nós precisamos criar uma infraestrutura de maneira tal que a gente possa dar resposta, né, em loco. E a gente tem grupos fortes. Isso, nós temos cérebro. Não só aqui, a gente tem aqui, eu estou lembrando, agora eu não falei durante a apresentação, a gente tem um grupo em Brasília que é espetacular também, que eles estão desenvolvendo metodologia para a identificação, por exemplo, das alterações tirosinoquinases dirigidas, que podem ser alvos. Eles estão desenvolvendo tecnologia lá. Assim. Então, a gente, no Sul, tem grupos muito bons, a gente tem cérebros. Ótimo. Eu vou desligar. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno. Obrigado, foi excelente, Mita. Obrigado pela participação. Bom, nosso tempo já ultrapassou, pessoal, mas acho que foi super produtivo. Queria agradecer muito a participação de todos e, em especial, nossa convidada de hoje, Eugênia. E até a próxima, então. Um abraço. Pessoal, obrigada, Bruno. Tchau.